meu nome é Juliana Saik, sou nutricionista da Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição, mais conhecida como CEPAM, da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse vídeo falarei com vocês sobre um assunto muito importante e bem bacana, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu espero que vocês possam usar esse conteúdo tanto na profissão de vocês quanto na vida pessoal. Bom, antes de falar do Guia Alimentar para a População Brasileira propriamente dito, eu queria explicar para vocês sobre o que é um guia alimentar. Guias alimentares são documentos que fornecem informações à população a fim de facilitar a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, numa linguagem facilmente compreendida e que leva em consideração a cultura e o hábito de cada local. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, quase 100 países em todos os continentes possuem um guia alimentar. E além de existir um guia alimentar para cada nação, esses guias também podem ser estratificados em subgrupos. Por exemplo, aqui no Brasil, além do Guia Alimentar para a População Brasileira, nós temos também um guia voltado para crianças menores de 2 anos de idade e também um para a população vegetariana. Deixaremos esses guias disponíveis para vocês no site do Piracicaba com Saúde. E nesse vídeo eu abordarei de forma mais aprofundada o Guia Alimentar para a População Brasileira. Talvez vocês não conheçam o guia pelo seu nome oficial, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já ouviu falar, trabalhou ou estudou o conteúdo por ele abordado. Aqui no Brasil nós temos duas versões, a primeira de 2006 e a segunda de 2014. Na primeira edição, a gente usava a pirâmide alimentar para nortear as recomendações nutricionais. E essas recomendações, elas se norteavam a partir de número de porções e perfil de nutrientes, que poderiam ser carboidratos, gorduras, proteínas, por exemplo. Essa forma de abordar o consumo alimentar, focando em quantidade e nutrientes, até fez sentido no momento em que as doenças da nossa população tinham relação com uma deficiência de energia e nutrientes. Mas no atual cenário, que é marcado por doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, o câncer, e também por mudanças no consumo alimentar, essa classificação tornou-se obsoleta. Por que isso aconteceu? Na pirâmide alimentar, a gente classificava os alimentos de acordo com o seu perfil de nutrientes. Então, se vocês separarem, no grupo das carnes, ao mesmo tempo que a gente tem carnes frescas, nós temos também embutidos, que são carnes que tiveram o acréscimo de outros ingredientes, inclusive de sal e aditivos que causam impacto negativo na nossa saúde. Da mesma maneira, no primeiro grupo, onde a gente tem cereais e tubérculos, a gente vai ter o arroz, farinhas, mas também cereais matinais que são acrescidos de açúcar. Ou seja, a pirâmide alimentar agrupava os alimentos de acordo com seu perfil de nutrientes, mas ignorava seu grau de processamento e consequente qualidade nutricional. Somado a essa problemática, o primeiro guia alimentar aqui do Brasil, de 2006, ele tinha uma linguagem bem técnica e de difícil compreensão, até mesmo para os profissionais da área da saúde. Por conta desses pontos, apesar do guia alimentar publicado em 2006 ter sido muito importante, como uma forma de iniciar as discussões voltadas à alimentação e nutrição da nossa população, ele deixou de atender às nossas demandas. Dessa forma, tornou-se necessária a elaboração de um guia mais didático, acessível e atualizado. E foi daí que surgiu a segunda edição do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que data de 2014. A segunda edição do guia foi publicada em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPENS, da Universidade de São Paulo, com a Organização Pan-Americana de Saúde. O novo guia quebrou paradigmas e trouxe conceitos novos no campo da nutrição, além de influenciar a criação de documentos em países como Canadá, Israel, Uruguai, Equador e Peru. A nova edição do guia traz um olhar mais amplo sobre o processo de alimentação, nutrição e saúde. Ela olha para além dos nutrientes. Nós sabemos que eles são, sim, importantes, mas a saúde e a alimentação não se resume a isso. Por conta desse motivo, o documento enfatiza a necessidade da gente olhar para os alimentos de forma integral, esses alimentos que contêm os nutrientes, as combinações que podemos fazer com esses alimentos e de que forma consumimos tais alimentos. Então ele vai falar sobre a comensalidade, que é o ato de comer. Se eu como com regularidade, atenção, companhia. Mas a principal novidade da segunda edição do Guia Alimentar foi a classificação denominada Nova. Essa nova classificação leva em consideração o grau de processamento dos alimentos, levando em conta a sua extensão e propósito. Com isso, ela separa os alimentos em 4 ou 5 categorias, na verdade.
seriam os alimentos in natura e minimamente processados, que formam um único grupo. Temos também os ingredientes culinários, os alimentos processados e, por fim, os alimentos ultraprocessados. Tenho certeza de que vocês já ouviram falar de algum ou outro grau de processamento trazido por essa nova classificação, mas fiquem tranquilos que nos próximos vídeos a gente vai abordar de forma mais detalhada cada um desses grupos. Bom, depois de explicar de uma forma mais geral o que é um guia e a importância dele, eu vou explanar um pouquinho mais sobre quais foram os princípios que nortearam, orientaram a criação dessa nova edição do Guia Alimentar. Esses princípios complementam o que já foi dito até aqui e introduz assuntos que serão abordados daqui para frente. Em primeiro lugar, temos que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. A gente sabe sim que os nutrientes são muito importantes, mas os nutrientes estão dentro de alimentos. E a gente não pode olhar os nutrientes de forma isolada. Então temos que olhar o alimento na sua forma integral, a forma como ele é combinada com outros alimentos, de que forma esses alimentos são preparados e também consumidos. Bem como devemos considerar as dimensões culturais e sociais que permeiam o nosso consumo alimentar. O segundo princípio é que as recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o tempo atual. E dizendo isso, acho que fica um pouco mais claro do porquê que a gente fez uma nova edição do Guia Alimentar. A pirâmide alimentar, que era da primeira edição de 2006, ela deixou de atender às nossas demandas. Ela foi criada no momento em que as doenças relacionadas com a alimentação eram vinculadas à parte mais de deficiência de nutrientes, de energia, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, as doenças que afetam a população no tempo de hoje, que são as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm muito mais a ver com o grau de processamento dos alimentos consumidos do que do nutriente que esses alimentos contêm. Por isso, essa nova edição foi tão importante para a nossa saúde como um todo, porque ela trouxe um assunto de grande relevância que ajuda a gente nesse combate às doenças que estão cada vez mais prevalentes na nossa população. A alimentação adequada e saudável deriva de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Não tem como a gente falar sobre alimentação de forma a desconsiderar a maneira como esse alimento foi produzido e distribuído, pois esses fatores impactam de forma direta e indireta a justiça social e também a qualidade do nosso ambiente como um todo. O quarto princípio é que diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Dessa forma, para atender às diferentes dimensões da alimentação e saúde, esse guia ele traz a junção de pesquisas epidemiológicas e antropológicas com saberes da população em geral, importantes na formação dos padrões tradicionais da alimentação. Por fim, os guias alimentares ampliam a autonomia dos indivíduos. Então, esse documento ele traz informações que vão instrumentalizar a população em si a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis, desenvolvendo a capacidade de autocuidado e também de agir sobre os fatores ambientais que condicionam a nossa alimentação e, consequentemente, a nossa saúde. Então, a ideia é que, falando sobre alimentação e os impactos que a alimentação tem por si só, é que os indivíduos consigam fazer mudanças no seu dia a dia que sejam relacionadas a si próprios ou então ao ambiente em que ele está vivendo. Bom, e dessa forma, então, eu finalizo o primeiro vídeo e eu espero que vocês tenham entendido que a alimentação e a nutrição, ela está para além dos nutrientes e que é importante a discussão da alimentação não estar vinculada apenas à área da saúde. Então, a gente conta com o apoio de vocês da área da educação, que estão em contato constante com os alunos e com as famílias desses alunos, para trabalharem assuntos tão importantes para a nossa população e para a nossa sociedade.